Amém? Amém. Fiquem comigo, amados, ainda é muito cedo. Amém. Glória a Deus. Então, indo para o nosso contexto, Romanos foi escrito por Paulo, como os amados sabem, a igreja de Roma. E antes deste capítulo 12, vemos os 11 capítulos anteriores em que Paulo ensina a doutrina. Ele apresenta lá a palavra de Deus de forma explícita e depois vem culminar no capítulo 12 com a prática dessa doutrina. Ou seja, primeiro Paulo ensina aquilo que Deus fez para depois apresentar o que o homem tem que fazer como resposta ao que Deus fez. Então, nós vemos aqui que Paulo apresenta essa doutrina para depois revelar aquilo que Deus fez na vida do homem. Então, a obediência cristã não nasce da obrigação, nasce da revelação. O cristianismo é a religião mais diferente e, consequentemente, verdadeira. Por quê? As outras religiões exigem que você faça algum esforço, tome alguma atitude para receber a recompensa do Salvador dessa religião. Mas o cristianismo é o próprio Deus quem vem fazer as coisas e depois Ele espera que depois de você reconhecer a obra que Ele fez, então você tome alguma atitude em resposta àquilo que Ele fez. Glória. Então, o benefício, ou melhor, a honra do cristianismo não está no homem, está no próprio Deus. Ele quem fez a grande obra, quem desceu dos céus para vir alcançar a humanidade. Então, essa é a preciosidade do cristianismo e que nós precisamos entender e colocar na nossa mente e na nossa convicção. Então, antes de falarmos sobre transformação, Paulo vai falar sobre misericórdia. Se nós lermos aqui o versículo 12, vem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Em outras versões, o termo compaixão vem pelas misericórdias de Deus. E é esse termo que eu vou usar e adotar aqui para sustentar a pregação. Misericórdias de Deus significa atos de misericórdia que Deus exerce para com o homem. E misericórdia é você pegar um presente e atribuir a alguém que não merece aquela ação, aquele benefício. Então, Deus realizou muitos atos de misericórdias para nós, para a humanidade no geral. Mas a humanidade não entende, não conhece, não tem acesso a essas coisas. E nós precisamos entender isso para tomarmos alguma ação em favor disso. Então, antes de falar sobre misericórdia, antes de falar sobre transformação, precisamos falar sobre misericórdia. Antes de falar do altar, precisamos falar da cruz de Cristo. Antes de falar da obediência humana, precisamos falar da graça de Deus que nos alcança. Antes de falarmos da entrega humana, precisamos falar do amor de Deus. Amém. Então, chega aqui no capítulo 12, onde escreve este texto que eu estava aqui a ler. Quer dizer, depois de tudo o que Deus fez por vocês, exige apenas uma resposta coerente que Deus espera de nós. É por isso que o nosso tema aqui vai ser renovação da mente para uma vida transformada. Esse é o nosso tema. Amém. Então, nós entendemos que a transformação que o homem tanto anseia não vai acontecer daqui para aqui. Precisa haver uma transformação, uma renovação da mente. A mente precisa ser restaurada. Precisamos receber uma nova mentalidade. Quando se fala de mente, é a nossa forma de pensar, tanto para com Deus quanto para com nós mesmos. Então, nós precisamos entender isso. E quando falamos das misericórdias que Deus derramou sobre nós, eu vou apresentar algumas. Por exemplo, em Romanos 10, de 10 a 13, mas podemos ler 13. Vamos ver aí que a iniciativa de salvação não nasceu do homem, nasceu do próprio Deus. Vem aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma das graças, das misericórdias que Deus derramou para nós. No Antigo Testamento havia uma barreira que impedia qualquer um aceder a Deus. Mas hoje, pelo sacrifício de Cristo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta apenas invocar. Então nós começamos a ver que, mas Senhor, como é que eu vou invocar se eu sou pecador? Você não vai invocar por causa do seu mérito, por causa das suas qualidades, vai invocar por causa daquilo que Ele fez por si. Glória. Então aí começamos a enxergar essa misericórdia de Deus. A segunda misericórdia que nós podemos atentar é a substituição de Cristo por nós. Podemos ver em Romanos 5:8.
que diz que Deus prova o seu amor em Cristo morrer por nós. Aí percebe-se que nós, como pecadores, somos dignos do inferno, dignos da morte. Porque a Bíblia, em Romanos 6, diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a morte, o pecado que nós exercemos, merecia a morte, nós merecíamos morrer pelo nosso pecado, Cristo vem nos substituir. Ele vem nos deixar de lado, vem cobrir o nosso pecado e dizer que não, a morte que vocês mereciam, eu é que vou morrer lá na cruz. Essa é uma também das misericórdias que Deus derrama para nós. E nós precisamos entender. Então, são várias as misericórdias que Deus vai derramar à sua igreja por intermédio, mas tudo se resume à obra que Cristo fez na cruz. Então, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Essa será a nossa primeira lição, sobre a entrega total. Como eu dizia, Paulo, nos capítulos anteriores, ele vai apresentar a doutrina, vai apresentar as coisas que Deus fez pelo homem, e chega no capítulo 12, ele começa a rogar ao homem, no intuito de dizer o que se espera que o homem faça em resposta a tudo aquilo que Deus já fez por ti. Então, e o primeiro termo que nós vemos aqui é apresentar. Apresentar vem do grego paristeme, que significa colocar diante de, colocar à disposição. Quando eu apresento um sacrifício, eu levo aquele sacrifício, deixo no altar, deixar. Não só falar, Senhor, está aqui esse sacrifício, depois ir embora com o sacrifício. Você pega o sacrifício e deixa no altar. Então, o apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo significa nós termos uma vida depositada no altar de forma constante. E o altar atual já não é aquele que se vivia lá no templo, em que o sacerdote entrava com o animal e depositava no altar. Hoje, o altar está em nós, porque é a habitação do Espírito Santo. Então, se o altar está em nós, nós precisamos todos os dias apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Amém. E é vivo por quê? Porque é um sacrifício que não vai ser consumido. Os animais, quando eram colocados ali no altar, eles eram queimados e expiravam. Mas nós, como homens, vamos ser colocados diante do altar de Deus e vamos ser consumidos todos os dias pelo fogo de Deus. E o fogo de Deus tem um poder de renovação. Se o irmão permanecer no altar, ter uma vida no altar, vai ter uma vida constantemente renovada pelo fogo de Deus. Então é isso, essa lição que se quer trazer aqui quando se diz levar o corpo como sacrifício vivo. Como sacrifício vivo. Então, nós entendemos aqui que nós precisamos levar a nossa vida e consagrar a Deus. Dizer, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Esse é o primeiro passo para nós alcançarmos a real transformação. Então, o altar deixa de ser um lugar e passa a ser a nossa própria vida, como eu explicava. O cristão permanece continuamente no altar. Podemos ver Lucas 9:23 para dar aquela lição dessa questão de ser feito todos os dias. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele diz: cada um tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o altar é algo que vai acompanhar todos os nossos dias de vida enquanto estivermos aqui na terra. Segundo, diz sacrifício vivo, santo. Santo significa separado. Muitos irmãos têm a ideia de que quando se diz que alguém é santo, é alguém que não comete pecado. Esse é um atributo de Deus, exclusivo sim, mas o termo santo, de acordo com a sua etimologia, significa separado. Quando alguém é santo, quando Deus escolheu o povo de Israel, Ele santificou aquele povo. Como é que Ele santificou? Separou. Como é que foi essa separação? Os deuses de Israel já não eram aqueles outros, das outras nações, seria apenas um único Deus. O estilo de vida de Israel passou a ser um estilo de vida diferente. Então, Israel passa a ser um povo santo, porque foi santificado por Deus. Então, Deus está a dizer aqui que depois de nós colocarmos a nossa vida no altar, essa vida precisa ser uma vida separada do mundo. A vida separada do mundo consiste em quê? Nós precisamos desapegar-nos de todo o comportamento, todos os hábitos, todas as práticas que o mundo normalizou e nós nos separarmos. O mundo é inconstante, até coisas que não eram pecado, que eram boas,
anteriormente, hoje em dia são más. Então nós precisamos nos separar de todo esse posicionamento, tudo aquilo que o mundo traz para nós, precisamos nos separar. E entendam, aqui está a dizer sacrifício vivo. Como o nosso corpo como sacrifício vivo. Quer dizer que o nosso corpo por completo precisa manifestar que nós realmente estamos separados do mundo. E isso envolve também a aparência exterior. A forma como eu vou me vestir deve ser diferente ou separada do mundo. A forma como eu vou falar, como eu vou proceder diante de grandes e pequenas coisas deve ser diferente do mundo. Isso é que diz uma vida separada, um sacrifício separado, um sacrifício santo. Amém. E aqui, a questão não é sobre isso ser mal ou bom. Deus quer exclusivamente um povo separado para Ele. Por exemplo, lá quando Deus escolheu o povo de Israel, se Deus dissesse que hoje vocês já não vão usar mais essas batinas, vão usar um outro modelo de batinas, a intenção não é que aquela batina daquele povo é pecaminosa ou estranha, mas a intenção é Deus identificar o seu povo de forma diferenciada. Amém. Percebam bem, irmãos, glória. Quando Deus requer de nós separação, não quer dizer que algumas coisas que nós vamos deixar de fazer são erradas, mas quer dizer que o que Deus espera de nós é que haja diferença apenas. Independente daquilo ser errado ou não, mas precisa haver diferença materializada na nossa vida. Então, essa diferença já envolve o nosso falar, o nosso agir, o nosso vestir, toda a nossa forma de proceder deve manifestar que há separação, que somos santos. Quando se vê um homem de Deus e um descrente, tem que haver uma diferença aparente, porque nós somos sacrifício vivo. Glória a Deus. E por último diz, agradável, sacrifício vivo, santo ou separado e agradável. O agradável não é agradável a si, é agradável a Deus. E a coisa que é mais agradável a Deus é a sua vontade. A vontade de Deus qual é? É que nós vivamos para a glória dEle. Então já não é mais sobre aquilo que te agrada, aquilo que te satisfaz, mas sobre aquilo que glorifica a Deus. Então será que a roupa que eu uso, a forma como eu falo, a forma como eu me comporto, vai glorificar a Deus? Ou a mim? Então aqui é que surge essa questão de ser agradável a Deus. Então vamos tentar retroceder. Depois de nós entendermos as misericórdias que Deus derramou na nossa vida, precisamos então tomar um posicionamento, que é apresentar diante de Deus o nosso corpo como um sacrifício, ou seja, como uma vida que vai estar constantemente no altar para ser renovado por Deus, e essa renovação vai consistir na nossa separação do pecado e do mundo, e essa separação vai nos fazer viver para a glória de Deus. Quer dizer que em todas as nossas intenções precisamos identificar algo que glorifique a Deus. Amém. Estamos a caminhar aí para entender como alcançar a real transformação. Depois diz que é o vosso culto racional. Quando se diz racional, não está a se falar apenas de intelectualidade. Está a se falar de lógica, de ser um culto coerente, um culto que faz sentido, um culto aprovado pelo próprio Deus, um culto compatível ou proporcional às misericórdias que Deus derramou. Amado, vamos tentar idealizar esse exemplo. Se existe um escravo e eu vou para esse escravo, liberto ele, pago, né, o preço da escravidão dele, liberto ele, levo para minha casa, lhe dou banho, lhe dou o meu nome, lhe dou a minha herança, e depois digo, mano, já estás livre, faça o que quiser. Qual será a atitude normal que esse escravo que foi liberto sem merecer vai ter? Naturalmente, ele vai querer perceber o que ele pode fazer para me agradar. Ou estou errado? Ele vai, mas esse jovem nem me conhecia, veio aqui, eu nem merecia, sou escravo mesmo, mas ele me libertou, me deu benefícios. Eu acho que tenho que fazer alguma coisa para ele. Então, começamos a entender que aquele que não está comprometido com Deus, aquele que não tem uma vida consagrada a Deus, aquele que não consegue se entregar a Deus, é porque não entendeu aquilo que Deus fez por ele. Disse que quem muito é perdoado, ele entende a tamanha graça de Deus. Se o irmão não entender quão foi perdoado, você dificilmente vai se entregar a Deus. Então, nós precisamos entender
que Deus manifestou a sua misericórdia, nós merecíamos ir ao inferno, merecíamos a condenação, estávamos perdidos, mas Deus trouxe a sua graça. Então, por causa da graça de Deus, eu então vou passar a prestar um culto a Deus. Culto é admiração, devoção. Então, eu vou passar a prestar culto a Deus, vou passar a fazer coisas que agradam a esse Deus, vou passar a viver para a glória desse Deus. Isso é que é o culto. Tem a ver com a adoração, e nós aprendemos que a adoração é um estilo de vida. Então, quando Deus nos alcança, quando derrama a sua misericórdia, o que se espera naturalmente é que nós tenhamos uma vida de adoração, uma vida de entender tudo aquilo que Deus fez por nós e prestarmos culto constante a Ele para a glória do nome dEle. Então, a primeira questão que Deus espera de nós é nos entregarmos na totalidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tens a permissão de dar um murro aí ao seu irmão que está a dormir. Pode dar com toda a força. Ele está com fome, não há de sentir dor no físico. Tem essa permissão. Segundo, o culto racional, depois de nós entendermos aquilo que Deus fez por nós e passarmos a prestar um culto racional a Ele, existem duas atitudes que vão acompanhar esse culto. Digo acompanhar por quê? Porque passa a ser o nosso estilo de vida. Duas atitudes. A primeira é não conformar-se, e a segunda é transformar-se. Vamos ver aqui o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a primeira atitude é não se conformar. O termo conformar também existe uma explicação no grego que significa esquema, que é uma transformação exterior, que é eu pegar a minha forma e me adequar a uma outra forma. Eu levar aquilo que eu sou, me exprimir até caber naquilo que o mundo estabelece, no padrão que o mundo estabelece. Então, o mundo, por exemplo, estabelece que Deus é um ser bondoso, já nos deu salvação, então nós podemos viver livres e à vontade, Ele não vai nos lançar no inferno, Ele não é mau para isso. Isso é o que o mundo diz. Então, quando você começa a colocar isso na sua mente, você está a se conformar com o mundo. O mundo diz que Deus quer só o coração. Deus só quer o coração, o importante é o coração. O exterior, isso aí não é, isso tem a ver com nós homens. Mas eu explicava que transformação começa no interior. E começa no interior porque se você se conformar apenas com o exterior, aquela conformação será aparente. Por isso que eu disse que é externa, é aparente, é algo que altera de acordo com o curso do tempo. Um exemplo disso é uma pessoa, ela nasce em forma de criança, depois cresce, desenvolve-se, tem outra forma. Quando é velho já tem uma forma diferente de quando era criança, forma externa. Então, esse é alguém que está a variar de acordo com as circunstâncias do mundo. Conformar-se com o mundo é você seguir a onda do mundo. Onde o mundo vai, você quer ir. E isso é perigoso porque o mundo é variado, é inconstante. Aquilo que hoje é certo, amanhã pode ser errado e vice-versa. A forma que nós, hoje, nossa geração se veste é muito diferente da geração dos nossos pais. Nossos pais, mesmo descrentes, vestiam-se muito melhor do que nós crentes. Então, o conformar-se com o mundo dá-nos esse sentimento de que não, isso é algo inconstante. E não é para nós. Nós não temos que nos modelar ao padrão do mundo. Nós precisamos entender o padrão que Deus definiu para nós. E para alcançarmos esse padrão, precisamos de uma transformação que também vem do grego metamorfo, que é uma transformação que começa de dentro para fora. Aleluia. E peguem a mente que a transformação não começa de dentro para terminar dentro, começa de dentro para alcançar o exterior. Porque se eu apenas trabalhar com o exterior, isso não tem proveito. Mas Deus começa lá da essência para entender que a essência vai afetar o exterior e haverá uma transformação plena. Então a palavra de Deus transforma a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de pensar, e a forma de pensar muda a nossa forma de viver. Então o irmão em qualquer área da vida não vai alcançar mudança, não vai alcançar sucesso se não mudar a sua forma de pensar. Mesmo em outras áreas, se você quer alcançar riqueza e você tem uma mentalidade empobrecida, você não vai alcançar. Precisa começar aqui na mente. Toda a transformação externa começa na mente.
Então, essa transformação que a igreja veio buscar hoje, essa renovação que viemos buscar hoje, precisa começar na nossa mente. Por isso que a pregação, a intenção da pregação é mudar a nossa forma de pensar para com Deus. Nós precisamos entender que nós somos chamados cristãos, somos chamados para ser diferentes, não porque é uma obrigação, não porque é um peso sobre nós, mas porque Deus já fez uma obra muito maior àquela que Ele exige de nós. Então, se o irmão não quer se posicionar como crente, não quer se entregar a Deus, é porque não entendeu quando Deus te libertou, quando Deus te perdoou. É normal vermos crentes que dizem, não, eu sou crente sim, mas tenho limites, não quero ser crente como o missionário Jumi que está toda hora na igreja, aquele é exagerado. Sou crente, like. Queremos ter limitações. Estou errado? Queremos ter limitações, não podemos nos exceder. Mesmo no culto eu tenho que estar ali concentrado, não é estar como aqueles irmãos maltanitos que ficam a gritar. Tenho que estar concentrado, aleluia, glória a Deus. Aleluia! Tudo bem calculado. Queremos estabelecer limites para Deus. Mas eu pergunto, qual foi esse limite que Deus estabeleceu ao entregar seu filho Jesus? Será que eram 3 filhos? Ele disse, vai aquele que eu menos gosto. Deus entregou tudo que ele tinha. Os irmãos acreditam que Jesus é Deus. Deus entregou tudo que ele tinha, entregou a sua própria vida para morrer por nós, para a nossa salvação. Não houve restrição. Não disse, só vou dar minha mão só para eles alcançar. Vou pessoalmente lá na terra viver, ainda os malandros vão me crucificar na cruz para lhes salvar eles mesmos. Entrega total. Aleluia! Então, de onde é que surge essa ideia de nós querermos ter reservas para Deus? Vamos mudar de mentalidade, igreja. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, não vamos ser transformados. Isso é verdade. Peço que acompanhem o raciocínio, porque vão perceber qual é a necessidade de nós nos transformarmos. Então, só Deus tem poder de mudar o nosso interior. Ele muda primeiro o interior, depois o exterior, como eu aqui expliquei. A palavra muda a forma de pensar muda a forma de viver. Vamos ler Tiago 1:21. Tiago 1:21. Amém. Diz, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebeis com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sempre que se fala de alma, está ligado também à mentalidade, à nossa cognição, à nossa forma de pensar, aquela que é a nossa essência. E o termo salvar, neste versículo, tem uma explicação diferente dos outros. Aqui vem do grego sozo. O grego é um termo que tem muitos termos. Não, é uma língua que tem muitos termos para significar várias coisas. Então, nem sempre que se escreve salvação no grego, se refere a tirar alguém de um perigo e lhe livrar desse perigo. Nesse contexto, o termo salvação significa cura. Está a dizer que se nós enxertarmos a palavra de Deus em nós vamos alcançar cura para as nossas almas. Eu dizia que a alma está ligada ao entendimento. Esse nosso entendimento deturpado precisa ser curado. E a forma de curar esse entendimento é através da palavra de Deus. E quem é a personificação da palavra de Deus? Jesus Cristo. Cristo precisa estar em nós. Precisa estar em nossa vida, precisa habitar em nós, precisa ter poder sobre as nossas vidas, e aí a nossa mentalidade vai ser mudada. E uma mentalidade mudada ou renovada vai resultar numa vida transformada. Amém. A coisa mais alegre para si, meu irmão, é você dizer no final da vigília que eu estou a sair diferente de como entrei aqui. Amém. Eu realmente pensava que para ser crente tem certas limitações, mas entendi que se Deus não teve limitações para mim, então eu também não devo ter limitações para com Ele. Glória a Deus. E tem um desafio aqui também, é que muitos de nós temos a concepção, tem-se a falsa ideia de que Deus nos aceita como nós somos. Deus te aceita como você é. Eu não concordo com isso. É verdade. Deus não te aceita como você é. Deus te aceita como você está.
Não me entenderam ainda? Glória a Deus. Deus não te aceita como você é. Ele te aceita como você está. Qual é o estado em que você se encontra? Pecador, miserável, com a mente perturbada e tudo mais. Ele te aceita. Mas não para te deixar nesse estado, para te transformar. Porque se Ele te aceitasse como você é, Ele não deveria requerer mudança em ti. Então, se nós somos pecadores e nos aproximamos de Deus, esse Deus vai nos receber na condição em que estamos, não para ficarmos ali, mas para nos lavar, para nos purificar, para nos justificar, para nos santificar e nos dar uma vida no altar. Então, é esse Deus que quer nos alcançar. Ele não te aceita como você está. Então, venha como você está, com tuas dores, com tuas frustrações, com tudo aquilo que está na sua mente, que você acumulou com o mundo. Venha com tudo, se entregue na totalidade. Deus vai te restaurar e vai te transformar. Amém. Depois, no versículo 2 ainda, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, já expliquei o que é transformação, pela renovação do vosso entendimento, já expliquei, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos cristãos vivem se perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida. O irmão sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Amém. Aleluia! Amém. Acho que são uns 3 amém só, mas é normal. Amém. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu serei evangelista? Serei missionário? Será que serei apenas um crente normal que vai contribuir na igreja? Estarei no grupo? Qual é a vontade de Deus? Será que isso que eu estou a fazer é a vontade de Deus para mim? Mas tenho uma notícia para ti: você não vai entender a vontade de Deus enquanto não houver transformação. É verdade. Entenda qual foi a sequência desse versículo que nós lemos. Primeiro, você precisa compreender as misericórdias que Deus derramou para si. Depois de compreender que Deus me perdoou, me limpou do pecado e me deu salvação, você apresenta a sua vida para Deus. Entrega a sua vida para Deus. Depois de entregar a sua vida, você procura se afastar de todo aquele conformismo deste século, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir, e por final, você permite que Deus renove a sua mente para você ser transformado. Quando você tiver a mente transformada, você facilmente vai entender a vontade de Deus. Mas alguém que não tem a mente transformada, quando soube alguém ali pregar a vontade de Deus, ele vai pensar que é afronta, vai pensar que é pesado, vai pensar que é acusação, porque ele não entende, não tem a mente renovada. Então, antes de se perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, busque ser renovado. Quando a sua mente for renovada, a vontade de Deus será boa, perfeita e agradável. Aleluia. Não vai ser um peso para si. Glória a Deus. Então, não tem como você pensar que a vontade de Deus é uma causa. Tipo, eu preciso entender a vontade de Deus para passar a me entregar. Não. Você precisa se entregar e nessa entrega, na sua caminhada com Deus, você vai entender: afinal isso é a vontade de Deus, afinal Deus quer que eu viva assim, 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 assim. Amém, amados? Amém. Vontade de Deus. Primeiro, precisamos entender que a vontade de Deus não é uma causa, é uma consequência. É um resultado de uma mente renovada, de uma vida transformada. Esta vida é uma vida que entende que não, agora que eu sou cristão, Deus me perdoa, então eu preciso também aprender a perdoar. Eu preciso aprender a amar, preciso aprender a me afastar do pecado e de toda a aparência do mal. Preciso ter uma vida consagrada a Deus. Preciso me entregar na totalidade a Deus, sem reservas. É isso que Ele quer de nós. Então, se nós entendermos isso, viveremos na prática a vontade de Deus. E essa é a nossa intenção. Para terminar de verdade, aprendemos aqui no nosso ensino. Deus não muda a sua vontade para agradar a nossa mente. Tipo, esse exemplo que eu estava a dar. Tipo, eu preciso ser um crente light. Ou, não, eu sou assim, eu não sou muito extrovertido, então na igreja não podem me obrigar a gritar, a cantar. Alguns até não vêm participar dos corais, porque dizem, aquilo aí é meio ridículo, eu estar ali a dançar, não sei o quê. Então, depois de você, Deus
por causa da sua mentalidade, ele não vai adequar. Tipo, então meu filho, então queres que eu faça como? Tipo, posso mudar minha vontade para você permanecer salvo? Não. A nossa mente, ele primeiro muda a nossa mente para nós entendermos a vontade dele. Não me entenderam? Deus primeiro vai mudar a tua mente. Depois dele mudar a tua mente confusa, é que você vai passar a entender a vontade dele. Sem estresse, sem limitação, sem força. Virem aqui pregar, você ficar alegre. Eu uma vez estava explicando na célula aqui, quando sobe um pregador e fala de um pecado, de alguma coisa que eu cometo, eu me alegro. Porque entende que o Senhor está me corrigindo aqui, está me renovar. Então eu vou abraçar essa palavra e vou me permitir minha mente ser mudada para me transformar. Então nós precisamos ansiar que a nossa mente seja renovada. E se a nossa mente for renovada, nós vamos entender a vontade de Deus sobre a nossa vida. Glória. Vamos entender a vontade de Deus. Vamos entender até quando Deus diz para nós deixarmos tudo, tomarmos a nossa cruz e lhe seguirmos. Aleluia. Vamos entender quando Deus dizer que nossas amizades não são amizades que são certas para nós. Ainda que nós gostemos, mas nós vamos entender. Vamos entender que o emprego que nós temos, ainda que nos dê sustento, mas como é vender cabanga, Deus não quer, eu preciso deixar. Vamos entender. Amém. Vamos entender aquilo que Deus estabeleceu, porque já teremos a mente renovada. Igreja da cidade, mude a sua mente. Permita que Deus renove a sua mente para você ser transformado. Amém. Alguém quer ser transformado? Amém. Mude a sua mente. Mude a sua mente pelo poder da palavra de Deus. Podemos nos colocar em pé, amados? Peço para abrir Salmos 48, para lermos como último versículo. Vejam aqui, Davi diz, lembrem-se que Davi cometeu erros diante de Deus, pecou contra Deus, fez várias coisas, até às vezes achou Deus injusto, mas no final ele vai dizer, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Será que o irmão pode dizer isso? Será que o irmão se deleita em fazer a vontade de Deus? Aleluia! Então, se não se deleitam, a sua mente precisa ser renovada. A sua mente precisa ser restaurada. Então, aqui o que mudou não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi que pecado é pecado, adultério é adultério. Mas a mente de Davi é que mudou. Ele entendeu que, eu precisava ser renovado a mente. E agora já estou transformado. E agora já existe em mim o Espírito de Deus que me faz amar essa palavra de Deus. E agora eu posso dizer que eu amo a vontade de Deus e a lei dele está no meu coração. Essa é a nossa oração, que a igreja entenda a vontade de Deus e passemos a vivenciá-la de forma prática para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, antes eu gostaria de fazer um apelo, depois vamos fazer uma oração coletiva. Mas primeiro, sem receio, sem reservas, lembre-se que estamos na vigília, é noite, ninguém vai te ver. Então, sem receio, aquele que sente que em alguma área da sua vida a mente dele não estava renovada. Eu disse que não é problema. Nossa mente é renovada todos os dias. Então, se existe alguma área da sua vida que não está transformada, então você agora entendeu que precisa ter a mente renovada. Passe para aqui em frente e nós vamos orar por ti e você vai sair daqui vitorioso. Vai sair daqui a amar a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Missionário, peço para me ajudar com uma oração com os irmãos.